Em todo o país, são quase 12 milhões de servidores públicos. A maioria trabalha nos estados e municípios e apenas 12% são funcionários da União. O Legislativo Municipal realizou nesta quinta-feira uma audiência pública conjunta entre as comissões de trabalho da Câmara e da Alerj para discutir a PEC da reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional. A PEC extingue o regime jurídico único, divide os servidores públicos em 4 classes, de acordo com diferentes tipos de vínculos, e cria novas possibilidades para a perda de cargo público. Da maneira como está posta, vai criar um problema jurídico muito grande. A gente não consegue entender como que essa diferença entre essas formas de vínculo poderia se dar lá na frente. E o pior, isso fragiliza o serviço público, por quê? É só você olhar para as grandes corporações. Lá existe o princípio da continuidade. A questão precisa ser atrativa para que a pessoa continue no serviço público, tenha o pleno desenvolvimento da carreira e assim consiga entregar para a sociedade um serviço de qualidade. Da forma como está, a gente vai ter uma rotatividade muito grande no serviço público. Quem perde com isso é o país e é a população. A iniciativa foi amplamente discutida por vereadores, deputados e representantes de sindicatos e da sociedade civil. Eles vivem dizendo que servidor público é privilegiado e que essa reforma é, como já se disse aqui, para combater privilégios e corrigir distorções. Mentira! Fake legislativa! Se acaba com direitos e garantias, com estabilidade, com conquistas trabalhistas, é sempre indicando que o serviço público é desqualificado, que o serviço público não produz. Então, nós temos uma guerra de narrativas. O nosso desafio é muito grande. O vereador Pedro Duarte se manifestou favorável a alguns pontos do texto da PEC. Os números mostram, nos últimos 6 anos, de 2015 para cá, todos nós passamos por uma profunda crise no Brasil. Muitos se tornaram desempregados, tiveram que reduzir seus salários, e outros que tinham pequenos empreendimentos, uma padaria e um açougue, quebraram. No entanto, no serviço público, não pode ter redução de jornada com redução de remuneração, não pode ter demissão, tem reajuste anual, tem quinquênio, triênio. Então, se não fossem as leis que nós temos aprovado, travando esse reajuste, o gasto de pessoal só ia disparar. E aí aumenta a desigualdade no país, no qual o trabalhador CLT ou informal paga o pato e o servidor está blindado. A diferença é que as outras reformas, os outros ataques, atingiam os servidores. Essa está atingindo a concepção de serviço. O que está acontecendo é todo um desmonte, né? A proposta é desmontar realmente esse serviço que a população precisa. O argumento que eles estão utilizando é um argumento do combate ao privilégio. E isso é falso, porque esta reforma administrativa não atende aos reais privilégios que existem. Essa reforma administrativa não atende e não atinge quem recebe acima do teto. A proposta de emenda à Constituição, que altera dispositivos sobre servidores públicos e organização administrativa, precisa passar pela Câmara dos Deputados e ser aprovada com, no mínimo, 308 votos favoráveis em 2 turnos. Já no Senado Federal serão necessários 49 votos, também em 2 turnos. Se a PEC não sofrer nenhuma alteração, o texto é promulgado em sessão no Congresso e entra em vigor. Mas caso tenha alterações, volta para a Câmara.